Olá, estamos de volta com mais um programa em análise e o tema de hoje é dependência química. Dependência química, um termo genérico para o uso patológico de álcool ou outros tipos de drogas. E hoje um dos maiores problemas da humanidade, um dos problemas biopsicossocial na humanidade, o qual a humanidade tem enfrentado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dependência química ela já é reconhecida como uma doença, pois ela altera a estrutura e o funcionamento do indivíduo. E hoje conosco, pela primeira vez, a nossa querida Elisete Evangelista, responsável e coordenadora do projeto PROESP. Tudo bem, Elisete? Como que Tudo você bom, está? Daniela? Super ansiosa e com expectativa daquilo que nós vamos conversar aqui sobre a dependência química. Eu que sou agradecida de ter sido convidada, né? E eu espero, com esse tempo que eu tenho de experiência voltado nessa área, poder estar contribuindo, pelo menos para trazer uma conscientização a respeito do assunto. Para quem não conhece, a Elisete há muito tempo, já quase 15 anos, né, Elisete? Isso, Dani. Você trabalha com dependente químico, está sempre voltada, né, com trabalhos em relação à dependência química, né? Tanto em entendê-los, né, conhecer o que essa dependência tem gerado neles, né, o porquê deles estarem buscando essas substâncias e também levando eles a tratamento, né, dando para eles um acolhimento, né, orientação, não só para eles, como junto das famílias. Elisete, como é importante, né, esse trabalho ligado à família, né? Porque já que a dependência química é uma doença, como é importante trazer uma conscientização para a família sobre essa patologia, né? Porque muitas vezes é rotulado, a dependência química é rotulado, né, de uma forma até marginalizada, né, Elisete? Daniela, a família, ela tem obrigatoriedade em estar presente nesse tratamento, né? E eu acho que um dos primeiros passos é conhecer a causa, né? Porque se coloca tanto rótulos em questão a isso. Então, tem que desmistificar mesmo, né? O que é uma Uhum. dependência, sendo que a Organização Mundial da Saúde já está dizendo que é uma doença, é considerada, né? Então, precisa se quebrar os rótulos, se quebrar os tabus, os preconceitos e poder falar mais abertamente. Mas só se fala abertamente quem é conhecedor de causa. Uhum. Então, acho que é importante a família ir buscar orientação. E desde já eu quero te parabenizar por esse trabalho que traz informação e, além da informação, traz um acolhimento, muitas vezes para famílias que estão perdidas, sem um rumo, sem direção, e não sabe como prosseguir, não sabe como lidar com essa doença. Então, na medida que nós aprendemos buscando o conhecimento a respeito da dependência química, e é isso que nós hoje estamos fazendo aqui, trazendo um pouco mais de informação para você, né? Que é a respeito dessa doença que tem sido tem destruído muitas famílias e isso, consequentemente, se estende para a sociedade. Agora, Elisete, qual é o perfil psicológico de um dependente Daniela, químico? é importante a gente reunir informações antes mesmo da dependência, né? Como foi essa criança desde a infância, né? Se ela tinha uma baixa tolerância a regras, a frustrações, né? Não tinha limites, né? Se tinha uma agressividade, uma irritabilidade, não somente nesse perfil mais hostil, né? Mas de repente um perfil de uma pessoa passiva, calma, mas por trás dessa passividade, dessa calma, o que se esconde, né? De repente esconde medo, dificuldade de lidar com os desafios da vida. E tem um outro perfil, né? Que de repente é uma pessoa calma, passiva, né? Que ninguém desconfia de que ela possa estar de repente passando por crises onde ela está tendo medo, dificuldade de tomar decisões, de lidar com a vida, né? Dificuldade até mesmo de ter responsabilidade. E então esses perfis de pessoas, elas são propícias a se inclinar para
o uso, a busca de uma dependência. Então, podemos afirmar até que a dependência, o vício, de uma certa forma é uma fuga, né? A pessoa ela busca uma fuga, né? De repente, por não saber lidar com uma frustração, por não saber administrar ou elaborar seus próprios sentimentos, uma perda, né, Elisete? Então, a gente pode afirmar isso. Provavelmente a gente pode afirmar isso, né? Porque o ser humano, ele tem muitos questionamentos dentro dele, né? E ele não sabe lidar consigo mesmo. E, de repente, ele tem essa fuga mesmo para amenizar algumas sensações até, né? Porque, de repente, uma pessoa que não consegue tomar decisões na vida, não consegue assumir responsabilidade, imagina o quanto isso torna perturbador para ela, né? Uhum. Ou então uma pessoa agressiva, né? Tudo isso, como ela consegue lidar com ela mesma? Ela não consegue. E então ela vai, sim, em busca de algo que pelo menos amenize dores, angústia, ansiedade, medo. Então eu acredito que é uma linha de pensamento, de raciocínio que a gente pode, sim, incluir como sendo a causa, a busca. Um dos fatores, Um né? dos fatores. Um dos fatores. E como é interessante o que você falou, a questão na infância, né? Que a gente tem abordado bastante, falado bastante em todos os nossos temas, como algumas questões emocionais, as frustrações, a falta da assertividade, que nós falamos em um programa passado, sobre a importância dos pais estarem atentos em relação aos seus filhos, na formação, né, dos seus filhos, ajudando os filhos e considerando os seus filhos nos seus sentimentos, né, que observar de uma forma com mais delicadeza, não com tantas cobranças, porque às vezes os pais falam porque é muito tímido, mas às vezes não é só uma timidez, né? Vem um medo de exposição, vem um medo de falar em público, e muitas vezes os pais fazem comparações no qual isso traz muita dor, traz muita angústia, e muitas vezes emocionalmente, quando na adolescência é apresentada a droga, o adolescente ele vai buscar essa fuga. Então, pais, é muito importante que vocês estejam atentos ao diálogo, né? E simplesmente não permita que os seus filhos fiquem trancados no quarto e converse, se relacione com estranhos. É muito importante você estar numa mesa, compartilhar a mesa, compartilhar de um diálogo, mesmo que você não concorde ou que você não entenda, mas que você, como pai e mãe, tenha a obrigação, né, de estar atento em relação ao que você tem gerado dentro do seu lar, né, Elisete? Eu vejo, Daniela, que a palavra ela tem um poder muito grande, né? Ela transfere algo para o ser humano. E de repente dizer para esse ser humano que é inseguro, né? Olha, você é aceito, você é amado, você é desejado, né? Então, assim, essa transferência dessas palavras pode fortalecer a estrutura psicológica desse ser humano, né? Então, assim, às vezes o ser humano, ele tem até um lar, né? Que é preenchido por coisas, não lhe falta nada, mas de repente teve ausências. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, a ausência dessa palavra de autoafirmação, a ausência de afeto, né? São tantas ausências que acaba que, para o ser humano, ele se encontrando num vazio. E não é um vazio oco, né? Dentro desse vazio tem tanto questionamento, tanta interrogativa, né? De repente começa a entrar em crises existenciais. Quem sou eu? Né? Para que eu sirvo? Então, são tantas coisas que eu acredito que vem pela estrutura psicológica do ser humano, a busca mesmo, né? Então, é importante os pais realmente estarem atentos já desde a infância, né? De repente, assim, uma criança, por ela ser agressiva, de repente sentar no colo, fala calma,
calma, acalmar essa criança, né? Ou a criança ter medo, né? Encorajá-la de alguma forma. Então, assim, tudo vai depender desses dois pilares, que é um pai e uma mãe, para poder dar uma condição aonde aquela criança vai estar mais estruturada, mais fortalecida, até mesmo a enfrentar as crises decorrentes delas mesmas. Uhum. Porque é normal, né? Em todas as transições das nossas vidas, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, nós muitas vezes nos encontramos num estado de ansiedade por conta do amanhã. Porém, quando você tem pessoas que validam, né, olho no olho, né, segurando a sua mão e dizendo vai dar certo, você é capaz, né? Ou quando não deu muito certo, dentro da expectativa do outro, é falar, não deu certo agora, mas isso já serviu de experiência, você já tem o que você não tinha, que é a experiência para enfrentar e fazer e tentar novamente de outra forma, né? Agora eu queria saber, Lisete, qual o lugar que a dependência química encontra na vida do dependente? Qual é esse lugar? É o lugar do preenchimento, né? É aquilo que eu falei sobre o vazio, né? Então, assim, é o preencher. O que faltou para aquele ser humano? E aí, então, ele vai em busca disso, porque é aquilo que você disse, o ser humano, ele não sabe lidar com a dor. E nós estamos sempre em busca da felicidade, mas nem sempre dá para ser feliz, né? Então, assim, não sabe lidar com frustrações. Então, é tudo uma Uhum. busca de preenchimento. Eu sempre falo que a dependência química, ela não é o problema. O problema são os conflitos gerados dentro de você, aonde você acaba aqui buscando um atalho e acaba aqui colocando uma máscara, pensando ser solução. E, de Uhum. repente, as coisas vão piorar, né? Toda essa estrutura psicológica se torna pior, né? Porque, na verdade, não trata a causa, né? A raiz da questão do seu emocional. A gente sabe que a dependência química ela é desenvolvida, a pessoa ela pode desenvolver por vários fatores. Só que hoje nós estamos abordando sobre a questão em si emocional, a importância de você, pai, estar atento em relação aos seus filhos, em relação aos seus amigos, em relação às pessoas que convivem com você, porque de uma certa forma as pessoas dão sinais que tem alguma coisa errada, né? Mas muitas vezes a gente não quer enfrentar o problema. Freud fala muito disso, que as pessoas querem sempre a fuga da dor e a busca do prazer. Então as pessoas elas fogem, né? Elas buscam fugir da dor, mas ao mesmo tempo elas buscam a questão do prazer. Então, a droga, ela traz um prazer, né? Então, não só a questão da droga como substância química, mas outros tipos também existem outros tipos de vício, outros tipos de dependência, que a causa termina sendo quase a mesma coisa, né? Que em relação às questões emocionais, como, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Porque a dependência química também é uma compulsão, né, Elisete? A compulsão, ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Pessoas podem ficar compulsivas em comprar coisas, né? Em sexo, em comer, como você disse, e em substâncias. Uhum. Então, assim, tudo isso é gerado por conta da sua estrutura psicológica. Tem pessoas também que criam obsessões, e aí se torna também dependente de pessoas, de animais. Então, assim, tudo isso leva à dependência e compulsão. Por isso a importância do autoconhecimento, de você buscar esse autoconhecimento, buscar compreender. E a mesma coisa, você ensinar seus filhos a compreender as suas emoções, porque nós queremos silenciar, porque muitas vezes nos incomoda um choro. Como já falamos, estamos falando novamente porque é de extrema importância. A dependência química, ela tem sido um mal também do século. As pessoas não sabem lidar com suas dificuldades e vão lá já tomam uma aspirina, vão lá já vão cheirar, usar uma maconha,
como se, sabe, como se fosse a coisa até mais natural do mundo. E para algumas pessoas são mesmo. Mas nós estamos falando e queremos abordar esse tema porque nós temos uma preocupação, porque acreditamos que a família é uma das bases de prevenção às drogas. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, da importância da Eu família. falo, Daniela, que diálogo é expressão de amor, né? E não é ladainha. Muitas das vezes os pais, eles ficam com uma frase repetitiva e até cansativa para o jovem, adolescente, que é aquilo, né? A droga faz mal, a droga faz mal. Não, né? Interaja com o seu filho. O diálogo não é só um falando, né? Interagir, é querer saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? É poder desenvolver a busca pelo conhecimento para poder informar os seus filhos dentro dos seus lares, para que essa informação não venha de modo errôneo lá fora, né? E de repente pessoas dizem assim, fuma que resolve, bebe que resolve. Não, então assim, a família, ela é de extrema importância em tudo na vida do ser humano, né? É a base, é a estrutura que vai levar aquele ser humano a obter sucesso ou não. Digamos assim que é uma porcentagem muito grande do sucesso do filho vindo dessa família. Vindo da compreensão, da atenção dos pais. E também da repreensão, porque como nós observamos, ouvindo aqui da Elisete, muitas crianças têm baixa tolerância à repreensão, a frustrações, então ela não está acostumada a lidar com não. Tem pais que não sabem falar não e querem, de uma certa forma, suprir tudo aquilo que ele não teve. E aí, só que isso é errado. Isso é muito errado, porque você termina causando um mal, né? Validando algo negativo, emoções negativas de assertividade. Porque uma pessoa que ela não sabe dizer não, não sabe lidar com uma frustração, poxa, nem tudo a gente tem na vida, né? Nem tudo é sim. Mais a gente tem não do que propriamente um sim. Então, assim, eu tenho não, então a gente ensina, filho, você tem um não, vai e corre atrás do sim. É possível, então, é trazer essa afirmação com clareza e ajudá-lo a conquistar esse sim, né? Porque isso é de extrema importância que a gente entenda e compreenda a importância dos pais na educação, na sociedade. A sociedade, ela tem sofrido muito porque a sociedade que hoje nós temos é a extensão, na verdade, dos lares, né? De lares defraudados, de lares com falta de diálogo. Então, assim, é muito importante você observar e compreender se a droga, se o lugar da droga, ela preenche um vazio, preencha você o vazio no coração de um filho, no coração do seu esposo, no coração da sua esposa, de um ente familiar querido, de um amigo. Preencha você esse vazio, ensine a ele a lidar com as suas frustrações e traga ele para uma nova vida através de um bom relacionamento. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, Elisete, e desde já muito obrigada por estar conosco. Trazendo informações, batendo um papo aqui gostoso, de uma forma clara, de uma forma clara e objetiva. Daniela, eu fico muito agradecida e eu fico feliz, né, por estarmos abordando esse tema. As pessoas hoje em dia, de repente, ocupam os espaços da internet, da mídia, com tantas coisas que de repente não teria tanta precisão assim, né? E você está abrindo nesse tema, eu acho de extrema importância e eu acredito que a gente vai poder estar acrescentando mais para que as famílias tenham conhecimento da causa, entenda o usuário também, que é muito importante. E eu que estou muito agradecida por ter sido convidada a estar aqui. Obrigada, Elisete. Obrigada mesmo pela sua presença. E você que tem nos acompanhado, tem sido um seguidor do programa em análise, tem feito parte desse projeto,
e tem dado suas sugestões, nós estamos agradecendo. Muito obrigada pela colaboração, pelas sugestões de tema. Dependência química foi uma sugestão não somente de uma, nem de duas, mas de muitas pessoas que pediram esse tema, dependência química. Por isso, nós vamos estar no próximo programa abordando mais um pouco sobre dependência química, a respeito das drogas e seus efeitos. Então, fique atento e lembrando, guarde no seu coração, você que está dependendo de um objeto, né, para se sentir realizado, feliz, o que nós temos para dizer para você? Busque a presença do Espírito Santo. Busque o Senhor na sua vida. Busque depender. Coloque as suas angústias, coloque seus anseios, coloque seus medos, toda a sua fragilidade humana na mão do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos esconder a nossa fragilidade humana e queremos ser super mulheres, super homens e não conseguimos bancar emocionalmente toda essa idealização de felicidade que só verdadeiramente encontramos no Senhor através do Espírito Santo. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.